boa tarde aos ouvintes da Rádio Serrana e em seguida a gente entra no mérito sessão Poder Legislativo que está acontecendo em Alagoas. Seja bem-vindo. Obrigado, Ari. Boa tarde ao vereador Jefferson, ao suplente vereador Doca Natanael, ao amigo que aqui se encontra. Uma boa tarde a todos os ararunenses, em especial aos que estão nos ouvindo neste momento, né? E dizer que o seguinte, que hoje acabamos de sair da sessão, na sessão ordinária, a primeira do mês de abril, né? Fiquei muito feliz, hoje foi uma sessão muito proveitosa, né? Convocamos o secretário da Educação, o professor Fio, né? Ele compareceu, né? Ele compareceu e prestou seus esclarecimentos sobre as transferências dos professores, né? Prestou esclarecimento. Também estava para participar o representante do Sincerma, inclusive protocolou no tempo hábil a solicitação. No entanto, não tiveram como comparecer devido a problemas do sindicato, né? Mas foi muito proveitosa, né? Ele prestou esclarecimento e não sei se convenceu os vereadores, né? Mas pelo menos como presidente eu fiquei muito satisfeito, fiquei muito honrado com a presença do professor, né? Então, isso foi uma parte da sessão, uma parte que teve um pequeno debate, teve uma participação, quem basicamente fez umas indagações a ele, as indagações que deveriam ser feitas, né? Não houve um bom debate porque, claro, os vereadores não estavam muito a par da situação. Foi por isso que ele foi prestar esclarecimentos. O vereador Jefferson Tagino fez várias perguntas ao secretário. Pelo que eu notei, ele não se convenceu também. Quem fez umas perguntas também foi o vereador Antônio Olinto. Eu ia fazer as perguntas, mas o vereador Jefferson já tinha feito as perguntas, então não havia sentido de ser redundante, né? Estar fazendo as mesmas perguntas ao mesmo tempo. Então foi muito proveitosa. Também foi uma sessão, não foi uma sessão de homenagem, mas foi feito várias homenagens em memória ao nosso companheiro de toda a sessão, não era vereador, mas estava sempre presente às sessões, que era o nosso amigo Valdemir Feliciano Barbosa, né, que mora ali no bairro Boa Vista, né, na Rua João Pessoa ali, né, na Rua João Pessoa, nas proximidades do nosso amigo Ailton, né, proximidade do nosso amigo Ailton, nosso amigo Zeno, de Antônio, ficava naquela redondeza ali. Uma pessoa que sempre estava ao nosso lado lá, né? Conversava pouco, mas estava presente. Ele fazia parte do nosso cotidiano como vereador, né? É uma falta que vai fazer aquela Casa Legislativa, com certeza. Então a gente prestou homenagem a ele, foi votado o voto de pesar pela sua partida, né? Um voto de pesar aos familiares dele, como também foi feito um voto de aplauso pela história que ele fez naquela Casa Legislativa, né, de ter participado, de ter convivido com o dia a dia do Poder Legislativo Municipal na Casa no Lima, né? Foi uma muito grande. E teve também teve vários requerimentos interessantes, e inclusive, né, foi uma solicitação interessante, foi a solicitação do vereador Jefferson, pedindo informações à Energisa sobre o débito que a Prefeitura tem com a Energisa, que foi encaminhado à Câmara, né, há alguns dias atrás, reclamando de dívida, né? Então, o vereador pediu, através de requerimento, as informações necessárias. Inclusive, quando do documento da Energisa, eles reiteravam no documento que o Poder Legislativo é fiscalizador e tem que fiscalizar as ações tomar providências, né? Então, isso aí o vereador está fazendo, né? A Câmara está fazendo. Eu sempre digo que todos os vereadores daquela Casa Legislativa cumprem o seu papel, né? Eu tenho dito isso e reiterado, que todos os vereadores, independente da situação e do coisa, também foi votado um voto de pesar para o nosso amigo Pimba, né? O que morreu. Piaba. Desculpe. Desculpe, Piaba, que morreu recentemente, uma pessoa folclórica dentro do nosso convívio, né?
e também foi prestado de última hora, até fugindo às regras regimentais, mas nós, como os representantes do povo, decidimos em plenário que poderia ser apresentado. Inclusive, quem apresentou foi o vereador Luiz Martiniano. Lembrou na hora, né? Mesmo na hora, lembrou na hora, como também quem apresentou o de Valdemir foi o vereador Francisco Railton. A sessão teve uma coisa interessante, viu, Ari? Um desabafo do vereador Caio do Gério e do vereador Francisco Railton com o prefeito, né, no caso do vereador Francisco Railton, pelo não atendimento a transporte quando solicitado. E o que deixou entender, logo em seguida, com o uso da palavra do vereador Caio do Gério, deu a entender que é devido à declaração de apoio de ambos ao projeto político de reeleição do deputado Manelo do Gério. Então foi um desabafo, o Pepeta usou o microfone várias vezes e reiterando o mesmo assunto, né? Inclusive também não só ele como Caio, e Caio reclamou do fogo amigo. O fogo amigo é aquele que queima verdadeiramente, não é aquele fogo, mas o fogo amigo. O fogo amigo ele queima. Ao invés de os apoiadores do prefeito buscarem a paz entre eles, entre Caio e o Francisco Railton junto com o prefeito, buscam a desunião. É o que eu disse, independente da sua decisão, Caio e Pepeta será bem-vindo na oposição. Tem 6 e cabe mais 2, ou cabe até todo mundo. Pelo andar da carruagem, né? Os motivos, se por acaso houver um rompimento, é o mesmo que aconteceu comigo, né? Palavra dada e palavra não cumprida, né? Então, eles se sentiram prejudicados e o vereador Luiz conclamou a paz. Conclamou a paz. Será que existe paz realmente, né? Então, eu como vereador, fico, como se diz, fico triste por ter esperado tanto de uma pessoa e a pessoa ser como é. Eu saí por falta de palavra. Outros podem até sair pela mesma falta de palavra. O vereador Francisco Railton reiterou várias vezes, hoje durante a sessão, que foi feito acordos, e os acordos não foram cumpridos até agora. O vereador Caio reclamou que a base aliada do prefeito vive detonando suas posições políticas. Né? Nenhum chama para uma conversa amigável ou uma intermediação. Porque se balançar, cai aqui. Bater, cai. Não pode bater, porque vibra totalmente aqui. Aí fica dessa forma, mas foi bem atípica. Foi atípica porque houve um debate muito gostoso, muito salutar. O tempo que é cronometrado não foi cronometrado, né? Não foi cronometrado porque não houve razões, né? Todos diziam, eu vou falar pouco. E terminou todos passando do limite, mas foi muito boa a sessão. Eu fico muito triste. Vereador Jefferson, que tem uma vasta experiência, como também o ex-vereador Doca e atual suplente vereador Doca, político atuante do nosso município. Eu fico muito triste em ver a população usar as redes sociais e não saberem qual a utilização de um vereador dentro de um município. Reclama dos vereadores. Vereador não senta tijolo, vereador não faz calçamento, vereador fiscaliza, vereador cria leis. Então, as pessoas não conhecem nem os vereadores que têm. Nem os vereadores que têm, mas vão conhecer. Eu já criei um aplicativo, a gente criou um aplicativo da Casa Legislativa e eu acredito, Ari, que para a semana estaremos fazendo transmissão ao vivo. Para que a gente, eu disse aqui, logo no início da nossa gestão, que a gente ia fazer um aplicativo para diminuir a distância entre os vereadores e a comunidade. Foi criado. Falta agora a gente fazer a transmissão. Eu creio que para a semana iremos fazer a transmissão ao vivo. E dizer à população que aquela casa é do povo, aquela casa é para o povo, né? Quem manda ali é o povo, né? Então, mas é preciso uma participação do povo. Preciso. Ali eu acho que tem umas 40 cadeiras, mesmo assim essas 40 cadeiras não são preenchidas. O Valdemir vai fazer muita falta. Menos um dos assíduos, que não tem 5 pessoas que são assíduos, que toda sexta-feira vão. Não tem 5 pessoas. Então, a gente fica triste. Mas, em compensação, a gente criou-se um site, e o site vai botar todas como é que se diz, as proposituras, aquilo que os vereadores apresentaram, o histórico de cada um.
né? E com a sessão ao vivo não há necessidade, digamos assim, há necessidade de participar, porque a gente precisa do convívio, do contato do povo, né? Mas, em compensação, vai ter a transmissão ao vivo, que todo mundo hoje tem um celular, um smartphone, e pode assistir, né? Então, eu fico muito feliz com isso. E só para complementar, só mais uma breve, eu vi a vereadora Lourdinha, elogiou a saúde, que vai bem, obrigado. Eu vi o vereador e defensor, né? E defensor daqueles bravos, daqueles que defendem com unhas e dentes, o vereador Antônio Olinto, que é o Antônio Bidu, defendendo o prefeito, dizendo que a saúde vai bem, né? E também vi o vereador Luiz Martiniano defendendo. Mas hoje de manhã, quando estava hoje de manhã lá, inclusive Doca estava presente, o que escutamos foi que dos 7 PSF, só 3 tem médico, 4 não tem. Eu vi o vereador Francisco Railton, dizendo que precisa de carros para levar as pessoas para fora, levar as pessoas para se tratarem de outra cidade. E também não tem carro. Eu vi o vereador Francisco Railton também apresentando um requerimento solicitando um carro para que fosse pegar remédios em Guarabira. Então quer dizer que não tem carro, né? Que saúde boa é essa? Que saúde boa é essa? Não existe saúde boa, existe muita mídia. Para tudo é um flash. É um flash. Agora o povo sabe, aquele que precisa, aquele que necessita do atendimento médico, sabe. Terça-feira eu vou estar levando uma pessoa para Solânia para fazer uma ultrassom, porque faz mais de não sei quantos meses que está na prefeitura e não conseguiram fazer, né? E que saúde boa é essa, né? Eu não vejo essa saúde. A prestação de contas anuais de 2017 é um fiasco. Eu acho muito difícil o prefeito aprovar suas contas. Eu acho muito difícil. Enquanto os seus assessores usavam as redes sociais dizer que aqui era um dos municípios exemplar em termos de percentual de folha de pagamento, dizia que era 54,4, eram dos melhores que tinha. Eu vi no PCA, que é a prestação de contas anuais, 71,84. Quem mente? Quem mente? Será que o Tribunal de Contas vai mentir? Um relatório? Eu vi várias irregularidades que ao longo do tempo a gente vai enunciar aqui, não hoje, ainda foi um relatório para enunciar essas irregularidades, e tenho quase certeza que eu acho muito difícil que as contas de 2017 do atual prefeito sejam aprovadas, porque às vezes a prestação de conta anual serve para corrigir alguns problemas, alguma interpretação dos auditores. Então, eu acho difícil justificar. Como é que ele vai tirar de 71,84 para ir para 54? Vai botar o povo aonde? As despesas, né? Entre outras irregularidades, né? Omissão de receita, falta saber onde é que está 400 mil reais, né? Então, a questão das feiras, que a gente vem reclamando há muito tempo, né? Então, são várias coisas, né? Então, essa gestão mil maravilhas, eu não consigo encontrar. Existem coisas boas, existe. Folha de pagamento em dia, isso a gente não pode encobrir. Isso não é a favor dele, é obrigação, né? Agora, em compensação... Se não pagar em dia, vai responder, né? Também, né? Também. Então, por isso daí, eu vejo muitas coisas que devem ser corrigidas. E nós que somos vereadores, serve para isso. Não serve para aplaudir, nem tentar justificar o que não tem. Porque a escola do Muquem era o exílio. Era o exílio dos professores. O exílio. Da gestão anterior Da gestão anterior, transferia tudo que eu vai para o Muquem. E continua do mesmo jeito. Nessa gestão, também do mesmo jeito. Se o povo votou para a melhoria, que eu votei para a melhoria, não estou encontrando essa melhoria, porque continua da mesma forma, né? Inclusive, piorou a situação do Muquem, que antes tinha um campo locado pela prefeitura para a prática de esporte da escola. Hoje não tem mais. Inclusive, eu solicitei hoje através de requerimento que seja feito isso. Então, são diante dessa realidade que a gente vê o nosso município de muita mídia. Dizem aí que o prefeito Rapão está de Aguinaldo Ribeiro. Que eu não me surpreendo se amanhecer um dia ele preso. Aguinaldo Ribeiro, ele preso. Com tanto de processo que ele tem, né? Com tanto de processo. Em relação ao triplex de Lula, que está sendo preso, se não já foi, ele é fichinha.
O Lula é fichinha perto dele. É fichinha. Que 99% dos processos dos políticos da Paraíba é com ele. É com ele. Então, um líder político mandar os seus comandados votar num deputado como Aguinaldo Ribeiro é complicado. É pedir que a gente seja complacente com irregularidades tamanhas envolvidas em Lava Jato. E eu acho interessante, presidente, ele é cigano, né? Quem ganha, quem vai para o governo, ele está lá. É horrível isso, né? É horrível. É aquele que se vende, né? É aquele que se vende. Uma coisa, aproveitando e falando em deputado, eu quero parabenizar o deputado Benjamin Maranhão, que tem se mostrado bem atuante dentro do nosso estado, né? Em vários fatores, inclusive de segurança. Ele vinha reclamando a questão da insegurança em relação às instituições financeiras, onde o nosso governador, ele sempre dizia que as seguranças do banco tem que ser feita por eles. Porque a lógica é o seguinte: se você tem 2 milhões na sua casa, aí quer dizer que o governo do estado vai botar alguém para guardar esse dinheiro? Não pode. Então a lógica, o Benjamin apresentou a lógica, criar um fundo de segurança para as instituições financeiras, bancada pelas próprias instituições financeiras. Eu quero parabenizá-lo, porque isso aí realmente é interessante. Eu não sei, a iniciativa ele teve, a coragem ele teve, porque precisa coragem, vereador. Levando em consideração, inclusive, que está por demais justificado, que os bancos são os maiores lucradores, as maiores empresas com maiores percentuais de lucro no Brasil são as instituições dos bancos. Eu quero parabenizar 2 vezes o deputado Benjamin. Uma pela ideia de ter apresentado o projeto, e outra pela coragem. Sim. Pela coragem. Por que pela coragem? Porque ele está mexendo com quem ganha bilhões e bilhões de dólares, de reais por ano. A gente só vê os lucros trimestrais que eles mostram. Então, eu quero parabenizar pela coragem, porque está mexendo com gente muito grande, gente muito alta, né? A coragem dele. E quero também parabenizar também pela questão dos bancos, pela instituição financeira, porque o que se usa é muita dinamite. Então, ele apresentou um projeto de lei que amplia... Aumenta a pena. Aumenta a pena, né? Que aumenta a pena. Parece que é de 4 passar para 8 anos. É uma coisa... 12 anos, passar até 12 anos. Para até 12 anos. Uma coisa, o doutor aqui está botando os pontos nos is, né? Então, quero parabenizar e também parabenizar pelas ações. Quero informar de antemão aos ararunenses que foi protocolado no início do ano uns projetos de adicionais ao orçamento, né? De créditos adicionais especiais, não é isso? Isso. Porque tem um suplementar e tem um especial, e tem um extraordinário. Nesse caso é o especial. A lei orçamentária prevê que quando mandar um projeto de lei nesse respeito, pedindo crédito especial, que são 2, é para concluir o pagamento do calçadão Natanael, né, que botou a placa Natanael, né, e inclusive foi provocado no Ministério Público para que seja colocado, e também para a compra de um trator que foi emenda de autoria do deputado Benjamin. Então, o relator da Comissão de Finanças, Justiça e Legislação do ano passado era o vereador Jefferson. Ele emitiu um parecer, a gente passou para ele em regime de urgência, né? Então era ele emitiu um parecer e, por incrível que pareça, e pela competência dele, foi reconduzido novamente a relatoria da comissão e novamente eu acho que deva permanecer com o mesmo projeto. Então, de antemão, relator da comissão e também vereador altamente competente, quero de antemão dizer, quero lhe dizer isso, que nós estamos protocolando segunda-feira um ofício, né, no Ministério Público, para que o Ministério Público intervenha, para que ele mande a justificativa que é preconizada, salvo não me engano, pelo artigo 42 da lei 220 e 64, salvo não me engano, né? 6420, né? 6420, da lei orçamentária, que pede uma justificativa e ele até agora não mandou. Então, quer dizer que a Araruna corre o risco de perder essa emenda. Então, eu estou acionando o Ministério Público para obrigá-lo a ele
colocar essa justificativa técnica que deveria ter sido acompanhado nos projetos de lei. Então é isso que a gente está informando aqui a vocês, né? E vou passar a palavra para os nossos amigos. Eles falaram que tem muito o que falar. Peço desculpa porque vem surgindo na cabeça, né? Mas agora terão muito tempo aí. Doca vai ficar com muito tempo, não se preocupe não. Você vai falar muito tempo. Doca hoje estava ansioso para falar em rádio. Ele tem uma vocação tão grande para o microfone que eu nunca vi desse jeito não, né? Então eu passo a palavra, agradeço e desejo a todos. Ele pode ser que ele queira seu lugar aqui. Eu passo a palavra para o nosso competente radialista, o Ari Silva, né? E ele faça a condução daí para frente, como é intermediador, né? Muito obrigado a todos. Às 17